11 anos de desenvolvimento, 750 milhões de dólares. De longe, o jogo mais caro de todos os tempos e ainda muito longe de ser concluído, mas que, dada sua amplitude, atrai cada dia mais adoradores de temática espacial. E tudo isso graças a um nerd apaixonado por Star Wars e sua esposa, que criou o marketing para financiamento coletivo mais efetivo da história. Mas nem tudo são flores na trajetória deste projeto. Com um número absurdo de haters, comparável unicamente à lealdade de seus apoiadores, se você ainda não ouviu falar deste jogo, esta é sua chance. Agora, a história do desenvolvimento de Star Citizen. Para começar essa história, temos de voltar ao ano 1989. Chris Roberts, este jovem rapaz cheio de ideias que outras pessoas considerariam absurdas, como todo bom nerd, estava focado num jogo. Mais especificamente, na produção de um jogo espacial para uma empresa chamada Origin Systems, como diretor de criação. No ano seguinte, 1990, seu jogo, Wing Commander, é lançado. E é um sucesso absoluto. Todo mundo que se interessa por Star Wars quer jogar o Wing Commander. Um jogo desta qualidade em 1990? Isso é inacreditável, esse é o futuro. E, na realidade, quem pensava isso não estava tão longe da verdade assim. Para completar, o jogo ainda ganha o prêmio de melhor game de ficção científica de 1990. Eis que, em determinado momento... E agora, qual será nosso próximo jogo? Tenho uma ideia. Wing Commander 2. Mas Chris, o primeiro saiu não tem um ano. Vamos fazer o Wing Commander 2. Mas Chris, Wing Commander 2. Em 1991, Wing Commander 2 é lançado e tem aclamação ainda maior do público. E foi neste momento que uma entidade problemática entrou em cena. Claro que, nesta época, ainda não era a assassina de produtora de games que conhecemos hoje, mas seu caminho estava apenas começando. Ali estava a EA. E, sendo talvez a distribuidora que mais gosta de lucrar com coisas já famosas antes de estragá-las, em 1992 comprou a Origin Systems, se aproveitando do sucesso dos 2 primeiros games da franquia, sendo que posteriormente instigaria a produção de mais 9 títulos da série Wing Commander nos anos que se seguiriam. No entanto, após Wing Commander 4, Chris percebeu que não dava mais para permanecer onde estava. Era evidente que o enfoque da empresa era somente continuar lançando continuações sem fim, de forma que a criatividade e ideias ousadas não recebiam o financiamento merecido, coisa que, comumente, acontece no setor de criação. Avançamos para o ano 2000. Chris já havia fundado uma empresa chamada Digital Anvil, a qual tinha alcançado algum reconhecimento por meio de outro jogo espacial idealizado por Chris, chamado Star Lancer, que tinha sido lançado naquele ano. Para Chris, porém, o sonho não havia sido atingido. Faltava dar vida àquilo que ele mais almejava, e que ele já havia anunciado no ano anterior: Freelancer. Freelancer seria um jogo espacial com modo single player e multiplayer, combate e comércio até 128 jogadores por servidor e uma galáxia persistente. Parece alguma coisa da qual você já ouviu falar? Freelancer, de qualquer ângulo que se olhe, é o precursor de Star Citizen. Mas as similaridades não param por aí. Quando Chris percebeu não dispor de dinheiro suficiente para financiar o projeto, uma negociação teve início a respeito da venda da Digital Anvil para a Microsoft, a qual financiaria a finalização de sua ideia. No entanto, se há uma característica de Chris Roberts que infelizmente não mudou até hoje, é a incapacidade de determinar prazos viáveis para a conclusão de seus projetos. Previsto para 2001, o jogo já estava atrasado 2 anos, e foi em 2003 que a Microsoft instruiu sendo um termo mais suave para se referir a uma conversa que deve ter sido mais ou menos assim. Termine! Instruiu a Digital Anvil que o jogo deveria ser reduzido e finalizado com base no que o time era, de fato, capaz de entregar ali. Talvez a surpresa seja agora, porque, apesar de vários sistemas não terem sido finalizados para cumprir com o novo prazo da Microsoft, Freelancer é considerado por muitos jogadores até hoje o melhor simulador espacial já feito. É evidente que o jogo não tem todos os detalhes que Chris tinha planejado, mas, ainda assim, o jogo se tornou um marco entre os jogos espaciais. Porém, entre os críticos especializados, a história era outra. Entre reviews como
o jogo não cumpre nada do que prometia e é o melhor e o pior que se pode achar num jogo, não há dúvida de que houve jogadores que não gostaram, como acontece com qualquer coisa. Contudo, como é de praxe neste canal, crítica especializada de mídia mainstream é algo que eu não levo a sério, nem hoje, nem nunca. O que importam são os milhares de reviews de jogadores reais, e estas afirmam majoritariamente que este é um dos melhores simuladores espaciais já produzidos, apesar do conteúdo faltante. Anos se passam. Chris Roberts cria duas empresas, uma com o intuito de produzir filmes e games, que não chegou a lugar algum, e uma segunda por meio da qual seria produtor de filmes. Esta segunda, a Ascendant Pictures, produziu alguns filmes conhecidos como O Senhor das Armas e Checkmate, mas, eventualmente, teve de fechar as portas devido a problemas legais e financeiros, até que por fim foi vendida. Longe do cinema, Chris continuava a planejar o que seria sua ideia de jogo perfeito. Desde o primeiro Wing Commander, criar uma galáxia viva, abarrotada de inteligências artificiais viajando com naves, realizando comércio enquanto estavam à mercê de piratas e escoltadas por seguranças, era o sonho de Chris. Era como se cada ato individual de sua vida fosse uma preparação para a criação deste grande finale. Mas tudo na vida custa dinheiro, e o sonho dele definitivamente não seria barato. Só que lidar com outra distribuidora de games seria péssimo. Chris sabia que, em algum momento, qualquer empresa o forçaria a desistir de seus planos e antecipar o lançamento em prol de lucros, tal qual foi Freelancer. Daí, a ideia radical. Chris cria uma nova empresa, a Cloud Imperium Games, vulga CIG, com sua esposa Sandy Gardner e um advogado de mídia internacional chamado Ortwin Freyermuth, para tentar dar vida ao seu novo jogo por meio de financiamento coletivo. Sandy Gardner entrevista dúzias de candidatos para encabeçar a campanha de marketing do jogo, porém, descontente com todos eles, decide que ela mesma é capaz de fazer isto acontecer. Então, define todo o sistema de interação do desenvolvimento com seus apoiadores, bem como os pormenores das campanhas de financiamento. Antes de prosseguir, se você também acha que nem só de Minecraft e Fortnite vive o brasileiro, se inscreva no canal, deixe sua curtida e ative o sino de notificações para dar uma força para o canal crescer, porque isso definitivamente ajudaria muito. De volta à história. Com o dinheiro de que dispunham, montam uma apresentação do que seria o jogo e em outubro de 2012 lançam simultaneamente duas campanhas de financiamento coletivo, uma em seu próprio site e outra no Kickstarter. Ao final da campanha do Kickstarter, este novo projeto de jogo, Star Citizen, tinha batido todos os recordes de financiamento coletivo da história e atingido a marca de 6 milhões e 200 mil dólares somados os investimentos do Kik e de seu próprio site. Porém, embora a campanha do Kickstarter tivesse sido encerrada, em seu site investimentos continuavam a chegar, de forma que tinha ficado evidente durante a campanha de que o público para o jogo definitivamente existia e que talvez fosse possível angariar mais financiamento para, quem sabe, evitar ter de lidar com uma distribuidora. Assim, a CIG, além do investimento base de compra do jogo, para angariar mais fundos, começa a vender, por meio de concept arts muito bem trabalhados, naves digitais que ainda não haviam sido produzidas, mas que um dia o seriam, deixando claro que todas essas naves poderiam ser compradas com o dinheiro do jogo assim que o game estivesse pronto, mas que, até lá, os fundos arrecadados com a venda destas naves ajudariam a financiar o projeto e, por ora, somente quem as comprasse teria acesso a elas. Além disto, Chris anuncia então para o crescente número de investidores individuais que se a campanha atingisse 23 milhões de dólares em financiamento coletivo, não seriam necessários investidores externos. Conforme o dinheiro aumentava, também surgiam novas possibilidades. Ficou decidido então que Star Citizen seria lançado em módulos individuais que, com a progressão do desenvolvimento, seriam unidos para formar o projeto final. Os módulos seriam Hangar, Combate de Naves, FPS, Abordagem de Naves, Social, Planetas, Single Player, Universo Persistente, conhecido como PU, culminando no lançamento oficial de Star Citizen. Só que não seria tão simples assim. A princípio, apesar do desenvolvimento prosseguir devagar, o cronograma de lançamento de módulos estava funcionando. Em agosto de 2013, pela primeira vez, players puderam entrar nos hangares e explorar suas naves. Embora não parecesse muito, a mera interação dos jogadores com algo concreto e de detalhamento tão impressionante, apesar dos excessivos bugs,
foi suficiente para disparar o número de novos fãs, de maneira que ao final do mesmo mês, o valor arrecadado já passava dos 20 milhões de dólares. Em outubro, o jogo já teria atingido o valor mínimo para não precisar de uma distribuidora. Em novembro, quebrou a marca dos 30 milhões. Outro fato que auxiliava a expansão do projeto eram os objetivos extras. A cada novo marco de milhões atingido, um novo elemento era prometido ser adicionado ao jogo. Porém, com a primeira versão do módulo de combate de naves, o Arena Commander, sendo lançado em abril de 2014, e sua versão multiplayer em junho, começava a ficar evidente que teria de ser necessário parar de adicionar objetivos extras aos marcos de milhões. Porém, um problema começava a se tornar mais evidente. Dado o longo período de espera entre uma atualização e outra, alguns jogadores, e outros tantos que nem jogadores reais eram, começaram a ficar impacientes e, assim, teorias de conspiração começaram a surgir, dando origem ao termo Scam Citizen, em português, fraude citizen, difamando o projeto e dizendo que o jogo era uma farsa para tomar dinheiro de otários. Fato é que seria preciso muito mais do que alguns módulos para Chris Roberts provar à sua clientela de que o jogo era verdadeiramente um jogo e não uma farsa. No entanto, mais um ano se passaria mantendo o padrão inconsistente de atualizações esparsas, dando força aos rumores, até que em agosto de 2015 é lançado o módulo social, onde era possível explorar uma pequena área de ArcCorp, ver outros players e ter limitadas interações entre os jogadores. Embora a maior parte dos ânimos exaltados fosse de fora da comunidade de Star Citizen, o lançamento do módulo social trouxe mais segurança às expectativas daqueles que já haviam comprado o jogo, que já ultrapassava os 90 milhões de dólares em investimento. 12 de dezembro de 2015. Apoiadores e haters se espantam. Jornalistas de games digitam velozmente em seus teclados, enquanto milhares de jogadores inundam os servidores do jogo. Star Citizen Alpha 2.0 tinha sido lançado, e, com ele, a primeira versão do PU, o Persistent Universe, ou Universo Persistente em português. Pela primeira vez, você poderia acordar em uma estação espacial, ir andando de sua cama até um painel, solicitar sua nave, atravessar a escotilha da estação, procurar o hangar correto, entrar na sua nave, viajar pelo espaço, batalhar contra inimigos, fazer missões simples e até mesmo parar uma estação de reabastecimento caso utilizasse muito combustível. Era isso. Chris Roberts tinha conseguido. Ele realmente tinha criado um jogo espacial onde imersão e jogabilidade andavam de mãos dadas. Claro, era a primeira versão, então o jogo que, quando separado em módulos, já estava muito bugado, agora estava espetacularmente bugado. Às vezes, para conseguir sair de sua cama, você precisava relogar 2 ou 3 vezes no servidor. Mas, quando você conseguia chegar até o painel de solicitação de nave sem cair morto aleatoriamente, entrar em sua nave sem ficar preso no teto ou ser teletransportado a 10 km de distância no vácuo, o jogo realmente mostrava os motivos pelos quais tinha vindo para ficar. Anteriormente, em outubro daquele mesmo ano, Star Citizen tinha anunciado um elenco hollywoodiano digno de superprodução para sua campanha single-player, que, até então, teria 21 capítulos. Com atores como Mark Hamill e John Rhys-Davies, que já eram amigos de Chris desde a época em que atuaram em Wing Commander, e outros nomes muito relevantes, tais como Gary Oldman, Mark Strong, Andy Serkis e até mesmo Henry Cavill, Star Citizen agora ampliava sua notoriedade para níveis estratosféricos, por meio de entrevistas e captações dos bastidores de gravação. Porém, um concorrente de peso, que já tinha sido anunciado em 2013 e que colocaria imensa pressão sobre o desenvolvimento de Star Citizen, voltava à tona para revelar sua data de lançamento. E é claro que eu estou falando de No Man's Sky. Embora com propostas bastante diferentes, as expectativas dos jogadores para ambos os jogos eram similares, mas havia algumas diferenças visíveis entre ambos e não falo apenas de gráficos. No Man's Sky prometia ser um jogo de exploração de planetas, com combates mais arcade e um número quase infinito de planetas a serem explorados feitos por geração procedural, ou seja, tudo criado pelo sistema do jogo sem intervenção humana. Star Citizen, porém, prometia ser um simulador de universo com consideravelmente menos sistemas solares, 100 para ser preciso, e cada um dos planetas nestes sistemas solares seria feito à mão, de cavernas a postos avançados e cidades. Entra em cena 2016.
Se No Man's Sky já estava para definir o padrão de qualidade para um jogo de exploração espacial assim que saísse, e eu aproveito para dizer que eu não tô me esquecendo de Elite Dangerous, eu só não falei dele porque pelo menos nessa época você não tinha como explorar planetas descendo de sua nave, outro problema catastrófico estava para agitar os alicerces da CID. Se ainda havia aqueles que chamavam Star Citizen de farsa ou golpe, isso estava prestes a piorar muito, porque em 2016 a CID, Cloud Imperium Games, resolveu trocar a engine de Star Citizen. Até então, o que se sabia é que usavam uma versão ultra modificada da CryEngine, famosa pelos jogos Crysis, e agora estariam migrando para a Lumberyard da Amazon. Com essa mudança, a merda atingiu o ventilador. A Crytek, responsável pela CryEngine, alegou brecha de contrato devido a direitos autorais e processou a CID com base no fato de que agora Squadron 42 e Star Citizen estavam sendo vendidos separadamente e que só teriam pago os direitos para um único jogo. Todos os haters de Star Citizen, de súbito, se uniram em uníssono para dizer: "Alá, alá, tá vendo? Tá vendo? Não falei? Scam Citizen, é isso que é, sempre soube." A CID, como era previsto, negou todas as acusações, afirmando que provariam tudo no tribunal se necessário. Essa batalha legal duraria vários anos, porém o estrago já estava feito e, diga-se de passagem, provavelmente era o que a Crytek queria. Centenas de artigos surgiram online falando da disputa legal e outros tantos chamando Star Citizen de esquema Ponzi ou esquema pirâmide. Porém, mesmo com a imagem manchada por alegações que futuramente se provariam sem fundamento, o progresso no jogo prosseguiu sem interrupções, ao passo que seus leais apoiadores continuaram depositando dinheiro tanto em concept arts quanto em naves menores que eram lançadas com alguma frequência. Nesse ínterim, No Man's Sky tinha sido adiado para agosto, e, se a visão ruim que muitos tinham de Star Citizen se baseava em notícias online e não em experimentação propriamente dita, isto estava prestes a mudar. Com o lançamento catastrófico de No Man's Sky, o olhar sobre Star Citizen mudou. No Man's Sky tinha deixado a desejar em muitos aspectos, só que vários destes aspectos aguardados em No Man's Sky estavam presentes no pouco que já estava disponível em Star Citizen, simplesmente porque o marketing de No Man's Sky tinha criado expectativas erradas nos jogadores. Veja bem, em No Man's Sky, na época de seu lançamento, deixando claro que hoje em dia a história é bem diferente do que era, você fazia coisas grandiosas como explorar planetas, destruir asteroides, conhecer novas espécies, mas tudo de forma leviana. Nada provocava interesse real, a interação com o mundo era extremamente superficial. Por outro lado, em Star Citizen, você ainda não tinha as coisas grandiosas para fazer, como nomear planetas e descobrir novos sistemas solares. Porém, cada aspecto do jogo gerava muita interação com o meio em que você estava, de forma que qualquer pequena coisa provocava interesse no jogador, e isso cativava o público. Então, nas semanas que se passaram, o interesse em No Man's Sky mingou, e na CitizenCon 2016, onde foram anunciadas as atualizações subsequentes de Star Citizen por meio de um roadmap, um mapa de futuros lançamentos, onde também estava registrado o fim do teste alpha e início do beta, além de apresentado uma nova gameplay potencializada por uma minhoca gigante cara de c... do Duna, o jogo atingiu 125 milhões de dólares em arrecadação. Mas, como disse lá atrás, Chris Roberts não tem prática em estabelecer prazos viáveis, e, dos sistemas anunciados aqui, todos os que já foram lançados foram liberados ao público muito depois do previsto. Para esse vídeo não ficar extremamente extenso, vamos pular alguns anos adiante para o que acarretou esse atraso, posto que a expectativa era lançar Star Citizen completo entre 2017 e 2018. Mas, para contextualizar, é necessário mencionar um outro jogo: EVE Online. EVE Online é provavelmente o MMO espacial mais relevante da atualidade. Por sinal, já fiz 14 vídeos de história dele que você pode conferir no card e na descrição. Porém, é um jogo já bastante antigo, tendo sido lançado em 2003. Agora, EVE Online tem alguns dos melhores servidores de games do mundo, tendo sido classificados como servers de nível militar e que foram atualizados para níveis ainda mais monstruosos em 2021. Mesmo com esses servers, o jogo com gráficos de 2003, que foram melhorados algumas vezes, mas é óbvio que não se compara a gráficos de agora, sofre muito para conseguir hostear as guerras colossais que acontecem, mesmo com a dilatação de tempo, onde a velocidade do jogo é diminuída para 1/10 do normal.
E reitero, isto falando de um jogo de 2003. Como poderiam os servers de Star Citizen, que é um jogo onde você pode sair de planetas para o espaço sem telas de loading, que contém modo FPS e gráficos extremamente detalhados, suportar batalhas igualmente colossais às de EVE, sem crashar, quando uma batalha de 20 naves já causa um lag absurdo no servidor, e de preferência sem ter de contratar todos os servidores da Microsoft para hospedar o jogo? Dentre todos os problemas que fizeram os engenheiros de software de Star Citizen chorar à noite, este era o pior. E este problema tinha dois nomes: Server Meshing e Persistent Entity Streaming. Persistent Entity Streaming, de forma extremamente simplificada e resumida, é a tecnologia que permite que você solte um item em qualquer lugar de um planeta aleatório, volte ali depois de 2 semanas e ele ainda esteja lá. E esta era uma das tecnologias essenciais para que o Server Meshing existisse. E Server Meshing, também de forma muito simplificada, é uma tecnologia milagrosa que conecta servidores, mas que permite que estes dividam-se em frações menores no jogo, chamadas de shards, e atuem somente nos locais onde haja players, alocando mais recursos de processamento para os locais específicos onde mais players estejam, de forma a manter o jogo sem telas de loading e com boa performance. O mais próximo dessa tecnologia em qualquer outro jogo que consigo me lembrar é Elder Scrolls Online, onde há um mega server. Porém, se você já jogou o ESO, então sabe que apesar de poucas loading screens, o jogo ainda tem várias delas, especificamente quando se vai mudar de região. Chris Roberts não queria isso de forma alguma, porque evidentemente quebraria com a imersão do jogo. Então, desde 2017, houve o início da produção dos recursos necessários para que o Server Meshing pudesse começar a ser criado, até que, em 2020, o início dos trabalhos neste começou. Então, no decorrer de tantos anos ouvindo sobre Server Meshing e nada dele ser lançado, ele meio que poderia ser comparado a um reator de fusão do mundo moderno. Sabe aquela história que é contada desde os anos 80? Os reatores de fusão que conseguem gerar energia para uma cidade inteira usando como combustível um copo d'água do mar, estão a menos de 20 anos de distância. E isso já faz mais de 40 anos? A mesma coisa acontecia com o Server Meshing. Quando tivermos o Server Meshing, será possível melhorar muito o desempenho do jogo. Quando o Server Meshing isso, quando o Server Meshing aquilo, quando tivermos Server Meshing aquele outro, e nada do Server Meshing surgir. Os anos que se seguiram foram razoavelmente estáveis em questão de desenvolvimento do jogo. O novo sistema de roadmap foi implementado, acalmando a ansiedade de muitos, onde é possível ver o que os times de desenvolvimento estão fazendo. Além disso, o processo jurídico da mudança de engine chegou ao fim, com a desistência da Crytek. E, claro, o único real problema que atrasou ainda mais o desenvolvimento foi aquela situação global que atingiu o mundo por 2 anos e que eu não posso citar a palavra para não perder a monetização. Neste ínterim, no entanto, Chris Roberts se deu conta de que, mesmo com 4 estúdios trabalhando e cerca de 700 funcionários, era necessário ampliar a equipe para dar vida ao jogo em tempo hábil e, desta forma, teve início a construção de um novo estúdio, desta vez em Manchester, para mais 1000 funcionários. A intuito de referência, a Bethesda tem cerca de 420 atualmente. Assim, avançamos para 2023. Novo estúdio concluído, várias mecânicas entregues e embora nenhuma seja considerada completamente finalizada pela CID, várias são perfeitamente jogáveis e estão em estado final de polimento, como a mineração. Por outro lado, críticos do jogo continuam enfurecidos. Primeiro, porque o jogo não faliu, e atingiu 750 milhões de dólares neste ano por meio da soma do financiamento coletivo, sistema de assinaturas VIP e investimentos de terceiros. E em segundo lugar, porque o segundo sistema solar a ser implementado no jogo, Pyro, anunciado em 2019, não está disponível até hoje, o que volta ao loop de Scam Citizen, é tudo uma farsa, e você sabe como a banda toca. Mas, fato é que de 2018 para cá, foram 94 veículos, entre naves, veículos terrestres civis e militares e suas variantes, lançadas, e outros tantos idealizados no decorrer do passar dos anos foram anunciados, mas ainda não implementados. Além do que, mecânicas ainda por vir, tais como construção de bases, se tornaram mais chamativas para os apoiadores, posto que boa parte das carreiras principais já foi implementada em algum nível, e elementos como a futura adição de fauna, particularmente as baleias espaciais, também atraem muitos olhares. Todavia, 2023 é, sem dúvida, o marco mais recente para o desenvolvimento do jogo, por 2 fatos.
Lembra que eu falei das duas tecnologias que faziam programadores chorarem à noite? Bem, a Persistent Entity Streaming foi lançada em março deste ano e, por sua vez, o milagre da programação, o Server Meshing, no rastreador de progresso do site, finalmente consta como concluído. No momento da criação deste vídeo, o roadmap já conta com a inclusão de mais elementos críticos para a iminente implantação do Server Meshing, e com a adição deste, Pyro e a saída do estágio alfa do jogo para o beta, em teoria, veja bem, em teoria, não deve demorar, posto que alguns vazamentos indicam que estas atualizações podem acontecer ainda este ano. Mas e o Squadron 42? Cadê a campanha single player? Apesar de alguns pequenos updates esporádicos, com vídeos de um trecho de uma missão, vazamentos de roteiros e de sabermos que naves e sistemas em geral implantados no Persistent Universe de Star Citizen são feitos primeiramente focando a campanha single player, para então serem adicionados ao MMO, Chris Roberts tem mantido quase toda e qualquer informação sobre sua epopeia espacial em segredo. Dito isto, as poucas atualizações sobre Squadron 42 são divulgadas durante a CitizenCon, e o próximo destes eventos está para acontecer em menos de 2 semanas, nos dias 21 e 22 de outubro, onde certamente novidades virão. Agora, reitero que essa parte é a minha visão sobre o desenvolvimento do jogo. Há críticas bastante justas a serem feitas sobre o processo de criação de Star Citizen, da mesma forma que há receios da comunidade bastante verídicos, os quais pontuei e expliquei detalhadamente em meu outro vídeo de pontos fortes e fracos do jogo. Entretanto, a meu ver, a visão que Chris Roberts tinha desde jovem de criar um universo vivo, ainda que lentamente, está se concretizando sim. Porém, o colossal escopo do jogo acaba por minimizar os avanços tecnológicos que permitirão a conclusão do projeto. Basta vermos o problema de engine. Nenhuma engine no mercado tinha as ferramentas que Star Citizen precisava para existir. Cada novo elemento, sistema ou método de interação no jogo necessita que uma nova ferramenta seja criada e adicionada à engine, de maneira que a Lumberyard da Amazon já está tão modificada pelo jogo que poderia ser chamada de Star Engine. É a mesma coisa que chamar funileiros e mecânicos, lhe dar uma oficina, pedir para que montem o carro dos sonhos, mas nenhuma das ferramentas disponíveis serve para criar aquele carro. Em vez disso, terão de criar as ferramentas que serão usadas para forjar as partes do carro, para só então ter início todo o processo. Ainda assim, apesar dos motivos óbvios para a demora, Chris Roberts tem levado adiante este projeto de jogo muito além do que qualquer outro jogo já foi ou provavelmente irá. E durante a pesquisa para esse vídeo, ver as relações entre os jogos feitos por Chris no passado e Star Citizen, para mim ficou bastante evidente o quanto, desde jovem, ele tem estado empenhado em ver esse sonho se tornar real. Agora, o que você está vendo na tela é a telemetria dos PCs dos jogadores de Star Citizen. Aqui, você pode comparar o processador e a placa de vídeo do seu PC para ter uma ideia de quantos FPS, em média, essa combinação lhe permitirá jogar. Lembrando que cada retângulo representa uma combinação entre processadores e placas de vídeo, e não cada um destes individualmente. Então, procure a combinação mais próxima às configurações do seu PC. Dito isto, se você quiser conhecer mais a fundo Star Citizen, eu coloquei links na descrição tanto do vídeo que citei antes, onde detalho mais sobre o jogo, como também a playlist de todos os meus vídeos sobre o game. Mas aproveito para enfatizar que se você busca um jogo completo, polido, não compre Star Citizen agora. Veja mais vídeos, conheça melhor o jogo, porque o que há disponível é uma versão de testes, e o ideal é que você tenha compreensão do que pode vir a adquirir. Estando ciente disso, se o jogo te interessou, na descrição também está o link para inscrição com o código de referência para que você comece com mais dinheiro. E claro, inscreva-se no canal para mais histórias, animações e dicas de games. Muito obrigado por assistir até aqui. No mais, um abraço e até o próximo vídeo.